Estamos de volta a mais uma reflexão bíblica. A nossa reflexão de hoje é pecado beber vinho? É pecado crente beber vinho? Aí tem alguns teólogos, alguns líderes que respondem, é pecado. E usam o texto de Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Utilizam este texto para proibirem o vinho. Mas também eles declaram, o vinho na Bíblia não tinha teor alcoólico. Quando diz na Bíblia sobre vinho, é o suco de uva. Ora, isso é um desconhecimento muito grande da exegese bíblica, mas principalmente dos aspectos culturais, desde o Velho Testamento, tanto do Novo Testamento, sobre o conhecimento das culturas da época. Em momento algum na Bíblia, Deus condena o beber vinho. E o vinho tinha sim o teor alcoólico e não era suco de uva. Já pensou aqui? Não vos embriagueis com suco de uva, no qual há dissolução. No Velho Testamento, Noé tinha uma vinha e ele bebeu tanto vinho que ele embriagou-se. E foi tão humilhante a sua embriaguez que ele ficou nu e o seu filho, inclusive, o expôs às pessoas. Paulo escreveu à igreja de Coríntios, que estava tendo um problema. Eles faziam a ceia, uma festa chamada Ágape, a festa do amor. E ali os irmãos bebiam tanto vinho que ficavam bêbados, embriagados. Está na Bíblia. Eles embriagavam por causa do vinho, não do suco de uva. Aquele vinho em Caná da Galileia, quando acabou, e Jesus transformou a água em vinho, e o vinho foi o melhor, que o mestre Sala ficou perplexo, admirado pela excelência, quando degustou daquele vinho. Era vinho que tinha teor alcoólico. Outra coisa, gente, algumas culturas, inclusive na Europa, é tão costumeiro lá eles tomarem vinho, como se fosse o cafezinho quando você vai na casa de um irmão aqui no Brasil. Lá até as crianças levam na merendeira o vinho. No sul do nosso país, naquela região de Santa Catarina, o vinho é algo normal lá. E vinho com teor alcoólico. Entende? O que precisa prevalecer é a sobriedade, é o bom senso. Agora, a Bíblia condena, sim, a embriaguez, as bebedeiras, as bebedices, que levam o homem a perder a lucidez e a loucura. Mas a Bíblia também condena comer pizza demais, tomar refrigerante demais. Entende? A Bíblia condena glutão. A glutonaria é pecado. Aí você condena o vinho, o irmão que bebe um vinho lá, né, controladamente, mas você vai numa churrascaria e sai de lá quase engasgado, engasgada de tanto comer carne. Você vai numa pizzaria e come tanta pizza que tem refluxo à noite, não dorme bem. Isso é pecado. A glutonaria é pecado. Como também a bebedeira, a embriaguez. Mas em momento algum na Bíblia, a Bíblia condena beber o vinho. Inclusive, o apóstolo Paulo aconselha Timóteo, por um problema de estômago, a tomar água com vinho, porque ajudava. Você sabe que alguns cardiologistas indicam para as pessoas que estão chegando numa idade mais avançada, para poder os vasos sanguíneos, as veias serem desentupidas. Então, aconselham tomar um vinho, na hora um pouquinho de vinho, antes do almoço. Sabe? O que precisa haver é isso, é o bom senso. Agora,
Eu volto a dizer, a embriaguez é pecado. Então escute, tem de prevalecer duas leis. A primeira lei é o que diz o apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar por elas, ser dominado por elas, ser escravizado por elas. Então, se o seu irmão escandaliza você beber o vinho, ou comer o sangue, como eu disse no último vídeo, ou comer a carne de porco, ou comer uma carne sacrificada ao ídolo, se ele escandaliza, não o faça por amor ao irmão. Você está entendendo? Então, é lícito para mim? É, mas não me convém. Por que não me convém? Porque eu amo meu irmão, ele vai escandalizar. Outra coisa, tem aquelas pessoas que converteram e eram pessoas que eram alcoólatras, viciadas no álcool. Então essas pessoas não é bom nem olhar para a bebida, como diz os provérbios, o vinho avermelhado, porque já faz mal, porque já prejudica. Eu conheci uma pessoa que veio do mundão, depois de uns 8, 10 anos de crente. Ele começou a ir na casa dos seus familiares e tomar cerveja com Fanta, cerveja com Guaraná, e depois já estava tomando a cerveja pura, daqui a pouco já estava tomando pinga, cachaça, e ele então desviou e se tornou o seu estado pior do que antes. Então tem de vigiar. A nossa igreja mesmo optamos a não dar o vinho, mas dar o suco de uva, pela quantidade de irmãos que vieram do mundo da embriaguez, das bebedeiras, e eles não podem de maneira alguma nem triscar no copo, porque é uma tentação para eles. Ora, então não é lícito que eles bebam, mas é lícito para mim. Apesar que para mim, pastor Eugênio, não é tão lícito, porque eu tenho um problema de esteatose, gordura no fígado, e eu não posso beber. Mas mesmo assim eu chego no lugar, cheguei há poucos dias, tivemos em Santa Catarina, fomos na casa lá, em Florianópolis, de um presbítero lá, é normal para eles beber vinho. Colocou o copo, eu tomei um pouquinho. Normal. Entende? Então nós não ficamos aí, é um julgando o outro, é um condenando o outro, é um apontando o dedo no rosto do outro. Agora outro problema que está acontecendo, os nossos adolescentes, os nossos jovens estão bebendo vinho para livrar-se da cerveja. E é bom lembrar que o vinho tem maior teor alcoólico do que a cerveja, depois você vê. E isso é perigoso. Você vai numa festa à noite, mesmo você casado, uma festa de 15 anos, uma festa de casamento, chega lá, oferecem o vinho. Aí você tem que dirigir. Um copo de vinho poderá te complicar, e quando colocar o bafômetro, que mau testemunho você vai dar? Então, gente, o que precisa haver é o bom senso. O que precisa haver é o respeito. O que precisa haver entre nós é esta compreensão. Eu não posso escandalizar o meu irmão. Se o meu irmão é débil, é fraco, se o meu irmão escandaliza, eu não vou fazê-lo. Então isso vale para tudo. Aí eu termino dizendo, não é pecado beber vinho. O que é pecado é quando você embriaga. O pecado é quando você escandaliza o irmão. E por amor ao meu irmão, para que eu não possa pecar, para que eu não possa ir contra a consciência dele, eu não vou fazê-lo. Então, lembre-se que o amor que o Senhor pede, que o apóstolo Paulo escreve, é mais importante. Este é o caminho sobremodo excelente. Que Deus te abençoe.